O nosso objetivo aqui, na nossa intervenção de hoje, é tratar do tema de secularização e fundamentalismo religioso. O André chamou atenção aí para a importância que o tema religião tem em termos internacionais, e é evidente que não pode ser de outra forma. Assim como ontem o professor Ivan perguntou assim, existe possibilidade de fazermos uma história do Brasil que não seja uma história, que não tenha uma história da igreja, da mesma forma não há condições de fazer história sem tratar das questões de religião, porque a experiência humana é uma experiência religiosa na medida em que a religião legitima, sustenta, organiza, estrutura grande parte da existência histórica, né, das sociedades. O tema, especificamente nos dias atuais, da secularização e do fundamentalismo religioso, como também o André anotou, é bem relevante, tem sido colocado em destaque, mas não mais do que em outras épocas, né? Porque o que acontece aqui, né, no nosso caso específico, nós vivemos um período histórico muito particular. Nós vivemos em sociedades que surgiram das revoluções do século XVIII. As nossas sociedades, então, elas são caracterizadas pela insistência nessa separação das instituições religiosas, os interesses ditos públicos, ou seja, do Estado. Essa proposição ela não é em si original. Nós vivemos num mundo, a gente está discutindo muito essas questões de secularização aqui, e dos limites de religião e poder público, religião e Estado, e isso não é uma questão nova no Ocidente, especificamente. Toda a nossa tradição, a própria tradição religiosa ocidental, mesmo antes do Iluminismo, mesmo antes do século XVIII, ela já tinha uma tendência forte, uma tradição forte, seja do ponto de vista teológico, seja do ponto de vista jurídico, em separar as duas dimensões. A gente conhece bem a história de Jesus no Mateus 22, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso aí é um traço que a gente encontra também as origens lá no profetismo judaico do anterior, aonde já havia uma ideia de que o poder religioso e o poder temporal tinham dimensões separadas. Então, a tese iluminista da secularização do Estado ela não é totalmente original. Mesmo do ponto de vista jurídico, para nem falar do ponto de vista teológico, a tradição ocidental, que vai a Cícero, Aristóteles e passa por São Tomás de Aquino, sempre foi muito clara também em definir que existiam espaços de lei, por exemplo, existiam espaços legais que podiam ser espaços para uma lei dos homens, isso em Cícero, ou a insistência em São Tomás de Aquino na existência de uma lei natural, por exemplo, alguma coisa que independia de uma interpretação teológica ou de uma legislação teológica ou de qualquer coisa. As coisas existem, as leis existem. Então, você vê a própria definição de lei que São Tomás de Aquino tem, por exemplo, a lei, para ele, nada mais é do que uma determinação da razão para o bem comum, estabelecido por aquele a quem cabe cuidar da comunidade e promulgada. Ou seja, em nenhum momento aqui o São Tomás de Aquino está definindo lei em função de alguma coisa que necessariamente emana de Deus. É claro, para ele a lei natural, ela emana de Deus indiretamente, ela está contida no processo, mas esse tipo de tradição, por exemplo, da lei natural, que é um tema importante da história do direito ocidental, ela é ausente, por exemplo, na tradição islâmica. A lei muçulmana desconhece a existência da lei natural e nega, inclusive, os juristas muçulmanos negam a existência da lei natural. Isso é interessante porque, nas sociedades ocidentais contemporâneas, a lei dos homens, como nós a conhecemos hoje, cuja origem está lá em Cícero, está lá no direito romano, ela chega a nós no século XVIII, através de uma transição, ela é revitalizada ou rearticulada através de uma transição pela tese da lei natural, mas isso no Islã nem pode acontecer, porque no Islã sequer a tese da lei natural é reconhecida. Essa é uma das grandes dificuldades do direito islâmico, de uma forma geral,
no que diz respeito à sua absorção a certos valores e princípios jurídicos da filosofia jurídica ocidental. Mas eu chamo a atenção para isso, para dizer que o tema da secularização do Estado, como ela vai ser colocada pelos filósofos iluministas do século XVIII, ela não é original no Ocidente, ela é um desdobramento de ansiedades e de questões jurídicas que já existiam antes. Agora, é claro que o século XVIII ele tem certas particularidades na forma como esse problema vai ser colocado do ponto de vista político e social. A questão é que, enquanto que essas questões no direito medieval, por exemplo, no direito cristão prévio, no direito do antigo regime, né, posterior à Revolução, passavam pelo reconhecimento do poder da Igreja, passavam pelo reconhecimento dessa fonte maior que é Deus, a fonte do direito natural e coisas do gênero, o pensamento iluminista ele vai criticar em diferentes graus, porque os filósofos iluministas têm todo tipo de tendências com relação a isso, né, desde os mais radicais até os mais conservadores, mas vão criticar, de uma forma geral, todo tipo de lei, todo tipo de preceito, cuja única legitimidade advém do fato de que uma tradição os atribui a deuses ou ancestrais. Eles não vão colocar, por exemplo, obstáculos à tese da lei natural, né, que é uma tese antiquíssima, mas eles vão colocar obstáculos a qualquer disposição jurídica cuja única legitimidade advém da religião. Então, essa crítica que o iluminismo faz à fonte religiosa do direito, essa sim é decisiva e esse é um diferencial, porque aí a construção do Estado secular ele tem uma radicalidade, né, um desdobramento de preocupações laicizantes anteriores ou secularizadoras anteriores, mas uma radicalidade que passa pela ruptura com a dimensão religiosa. Nesse sentido, o que fica claro quando nós estudamos, todos os historiadores hoje têm claro quando estudam as transformações do século XVIII, é que há um conflito claro de interesses políticos e um confronto entre grupos, novos grupos, não vamos entrar aqui especificamente nisso, que nem é o tema da nossa exposição, mas que emergem nas sociedades ocidentais a partir do século XVI e que culminam no século XVIII, que entram em choque com os antigos intermediários, os antigos interlocutores entre poder e sociedade, que são, no caso da Europa Ocidental, o clero da Igreja, todos aqueles que falam de leis em função de Deus, os novos pastores e todos aqueles que emergem ao longo das reformas, e, no caso das comunidades judaicas, os rabinos, evidentemente. Essas antigas lideranças políticas, antigas fontes de interpretação jurídica, esses grupos eles são atingidos por esses novos grupos emergentes. A gente falou aqui da maçonaria, por exemplo. A maçonaria é um lugar onde esses novos políticos vão ter um espaço de atuação, e a maçonaria e outras ordens secretas são os partidos políticos do antigo regime, onde essas pessoas atuam e conspiram para exatamente afastar esses outros grupos do poder. E a fantasia iluminista, que não é bem fantasia, como a gente vai ver, mas é um projeto tão consistente que nos coloca aqui, nesse momento agora. Nós só estamos aqui em função do triunfo desse projeto iluminista. O projeto iluminista é de que essa substituição de poderes, o afastamento definitivo desses setores do poder, só será possível através da montagem de uma estrutura educacional secular, de cunho científico, que rompa todos os elos de poder entre esses grupos tradicionais e a sociedade. E essa crença traz junto com ela uma série de especulações, não só de natureza jurídica, mas de natureza ética, uma nova ética, e a ciência e o desenvolvimento do pensamento científico está por trás, também gerando a emergência desse setor, que somos nós, embora nós não tenhamos aqui diferentes crenças e acreditemos em coisas, mas a emergência dos cientistas como os grandes interlocutores e produtores e criadores da sociedade.
Há quem argumente, há quem argumente que, com toda razão, que, de uma forma imediata, essa fúria secularizadora dos iluministas tem muito a ver com as tragédias europeias do século XVI e XVII. O século XVI e XVII foram 2 séculos de guerras religiosas na Europa. E essas guerras religiosas impressionaram muito, substanciaram muito uma crítica ao papel das lideranças religiosas, principalmente no papel, nas suas proposições políticas, né, no que aquilo que a religião, na irracionalidade da religião enquanto evento político, e a necessidade da busca de outra forma dos seres humanos resolverem seus problemas que não apelando a Deus. Então, essas crises do século XVI e XVII tiveram. E, de fato, o Estado laico, o Estado secular no Ocidente, ele pacificou os espíritos religiosos numa dimensão, né, depois do século XIX, XVIII, XIX e XX, a tendência a conflitos religiosos no Ocidente caiu realmente de uma forma muito expressiva, nada comparável ao que tinha acontecido no século XVI e XVII. Não, esse é um aspecto, mas é verdade que você tinha aí outros elementos de fundo, né, que estavam em curso. Há também, no caso da secularização no Ocidente, um outro elemento em curso também que deve ser anotado, que é aquele determinado pelas relações entre o Ocidente, de uma forma geral, os países centrais, e os países periféricos ao longo do processo de descobrimento, colonização do mundo. O capitalismo, como sistema, ele tem uma certa dinâmica, traz com ele a valorização de certos princípios e regras e objetivos, a mercadoria, a transformação de tudo em mercadoria, o império do dinheiro como principal meio de relação entre as pessoas, que foi muito difícil para o Ocidente estabelecer, ao longo a partir do século XVI, em direção ao século XIX, critérios que fossem universalmente aceitos nas relações comerciais, né, nas relações de poder, fora da Europa, né, na América, na África e na Ásia. A gente que estuda isso sabe que você tem várias fases na forma como os europeus se aproximam dos povos que eles estão conquistando ou explorando. Num primeiro momento, os europeus acreditam que a tese da cristianização universal pode funcionar nesse sentido, né? Tanto que os jesuítas, por exemplo, trabalham violentamente nessa direção, né, de converter todo mundo ao catolicismo. E muitas seitas protestantes também acreditam que o protestantismo pode se espalhar também, né? Quer dizer, se você conseguisse criar uma base universal, única, jurídica, as coisas funcionariam muito bem. Mas, a partir do século XVII, o século XVIII, fica claro que precisava de mais do que isso. Na verdade, a cristianização ela não acompanhava, ela não tinha a mesma dinâmica de desenvolvimento do que os negócios. E nem sempre ela era total, e os elementos de resistência eram muito grandes. Então, a tendência a forçar a tese de que a secularização é a saída para a Europa, ela também coincide com a tese de que a secularização é a saída não só para a Europa, é a saída para a relação dos europeus com o mundo de uma forma geral. A construção de uma sociedade global, ela tem que afastar do poder e das relações econômicas qualquer tipo de intromissão de natureza moral, religiosa, que não possa ser pactuada, que não possa ser acertada entre seres humanos, né? Então, as teses iluministas têm um alcance muito maior do que propriamente a Europa. Elas dizem respeito à relação da Europa com o mundo e com o universo, na verdade, né? As questões, elas têm que... Primeiro, eles trabalham muito com a tese do direito natural, mas vocês sabem que, em direito, o direito natural ele vai lentamente falindo ao longo, porque, mesmo a tese do direito natural, os antropólogos descobrem que não existe um direito natural, assim como os europeus acreditam que existe, mas, de qualquer forma, eles vão para um direito pactuado, o direito dos homens, né? O direito entendido a partir dos pactos, dos acordos entre os homens, e isso é realmente bem-sucedido. Ou seja, o sistema só consegue se recuperar e ampliar na medida que a secularização deixa de ser um fenômeno europeu e passa a ser um fenômeno universal. E, é claro, as resistências internas na Europa se tornam também resistências universais. Bom,
nesse sentido, a questão educacional é fundamental, né? Você não tem outra forma, porque você tem que... O objetivo europeu é depor não só dos setores emergentes da sociedade europeia, não só os setores dominantes da Europa, mas religiosos, mas depor também todos os setores religiosos periféricos. Isso também é fundamental, né? Então, você tem aí todo um trabalho nesse sentido, em escala mundial, que passa pela estrutura educacional, pelo ensino secular. O ensino secular ele vai ser um projeto inicialmente europeu, mas todas as sociedades com as quais os europeus vão estabelecer relação a partir do século XVIII, e relações muito mais profundas do que antes, todas elas também vão ser forçadas a adotar regras, né, de ensino secular. Isso é hoje em dia praticamente universal, claro, com exceção do mundo muçulmano e de um outro lugar onde, por diversas razões, uma das quais nós falamos aqui, particularidades históricas e concepções jurídicas específicas, nunca conseguiram plenamente. Mas você vê que na própria Turquia, a grande alavancagem econômica da Turquia e o distanciamento da Turquia do mundo ocidental no século XX está ligado, do mundo muçulmano no século XX, está ligado não só à mudança do alfabeto, não só à secularização do Estado, mas à imposição do ensino secular na Turquia, que é um fenômeno, um acontecimento extraordinário. Então, esse é um fenômeno global. Nós temos aqui, os teóricos falam de 3 níveis históricos de desconexão entre Estado e religião. Eu uso muito um historiador hindu, um pensador político hindu, Rajiv Bhargava, que trabalha muito com questões de secularização, e ele trabalha com o problema de secularização na Índia, que é um laboratório excelente para estudar como a secularização ocidental tem a sua... Claro, a Índia e a China, sem sombra de dúvida, são 2 países que se secularizaram de uma forma abrupta e revolucionária. A China ainda mais do que a Índia, né? mas a Índia, especialmente, ele diz que existem 3 níveis históricos de desconexão entre Estado e religião. No primeiro, essa dissociação está ligada, relacionada aos fins. Isso é muito importante, o fim do Estado se desconectando do fim da religião. Esse é um primeiro nível, né? Depois, no que diz respeito à relação institucional do Estado com as instituições religiosas. Ou seja, quando o Estado... Porque aí o que o Rajiv fala é que existem vários tipos de Estado secular, não só dentro da Europa, mas também no mundo como um todo, né? E essas diferenciações de Estados seculares têm a ver com diferentes graus, né? Por exemplo, no segundo nível, a relação institucional do Estado com as confissões religiosas. Nós temos, dentro da própria Europa e no mundo afora, Estados, por exemplo, que financiam instituições religiosas. Estados que reconhecem como parte algum tipo de relação institucional com as confissões, e Estados que não têm qualquer tipo de relação com elas, não as financiam, etc. E um terceiro nível no campo da lei e das políticas públicas, que é o último nível. Você pode até ter Estados que rompem com as instituições religiosas e não as financiam, mas que guardam com essas instituições religiosas algum tipo de congruência no que diz respeito à lei ou às políticas públicas. A gente vê isso aqui, por exemplo, no caso do Brasil, é evidente, você não tem... Existem obstáculos, em termos de políticas públicas e de lei no Brasil, que respeitam, basicamente, algumas disposições religiosas. Por que o aborto não é legalizado, pelo menos para... É legalizado em alguns casos, mas não em todos, mas não plenamente legalizado no Brasil. O direito ao aborto não é reconhecido, por exemplo, até o 3º ou 4º mês, porque existe algum grau de confluência entre o Estado e alguns preceitos religiosos, né? O que o Rajiv diz é que o Estado secular é essencialmente um Estado que se caracteriza pela separação do primeiro nível. Os Estados liberais democráticos plenamente desenvolvidos estabeleceram a desconexão nos 3 níveis. Isto é, né, no nível dos fins, no nível das relações institucionais e no nível da lei e das políticas públicas. Esses Estados eles conseguiram construir um muro de separação entre as 2 dimensões. Esses Estados são, na opinião dele, os Estados onde o projeto secular se realizou com sua plenitude. Entre isso e o outro ponto, existem N casos e N variáveis. E cada um de nós e cada nação tem o seu projeto, né? Os projetos são projetos que variam de acordo com as tradições culturais. Aqui mesmo no Brasil, a gente está batendo cabeça, porque
Ninguém sabe exatamente qual é a natureza do nosso projeto. Embora exista uma pressão muito grande para uma separação no segundo e, principalmente, no terceiro nível, a separação no segundo nível não é completa. As religiões têm vários tipos de apoio e de estímulo e de garantias institucionais. Nós vimos mesmo aqui a própria concessão que existe dentro do ensino público, as confissões religiosas, ao financiamento da ação das confissões religiosas dentro do ensino público, que é isso que acontece, né? Na verdade, quando você tem um professor confessional, é um professor que está recebendo dinheiro do Estado para dar uma aula. Então, você não tem uma desconexão completa no segundo nível. E no terceiro nível, então, nem pensar. No terceiro nível, ou seja, em termos de lei e de políticas públicas, no Brasil, é claro, mas são essas contradições de uma sociedade como a brasileira. Você tem um Supremo Tribunal Federal que é capaz de votar a união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas onde a palavra aborto não pode chegar a ser mencionada nem nos corredores. Então, esse tipo você tem, é um processo ainda não totalmente, você tem pressões na sociedade para uma secularização total e que tem a ver com a construção do Estado democrático. Bom, agora, a tese central dos pensadores iluministas é que, para tudo isso acontecer, era necessário, então, que a religião perdesse gradualmente sua importância e deixasse de ser significante nas sociedades. Porque, claro, as pressões para a separação total, essas pressões, que são pressões do capital, elas não são pressões... Por que essa separação total é importante? Essa separação total é importante porque ela é melhor para o funcionamento do sistema como um todo. Ela é melhor para o funcionamento, para o pleno vigor dos princípios dos direitos de propriedade, por exemplo, para a livre circulação de finanças e de mercadorias, para a liberdade de comércio, para a liberdade de oferta e procura. Então, a separação ela é importante. Nós temos aqui muitas pesquisas sobre os efeitos disso sobre as sociedades ocidentais, e, realmente, o que nós temos no Ocidente, nos últimos 200 anos, é uma gradual perda de importância da religião, pelo menos na sua dimensão de fonte legitimadora de atitudes morais ou de normas sociais de conduta. Não quer dizer que a religião desapareça, a gente vai ver aqui as estatísticas sobre esse assunto, mas ela perde gradualmente, o que ela perde, o que ela decai, é enquanto elemento capaz de legitimar normas sociais de conduta ou atitudes morais. Isso é uma crise com relação a isso. Mas há uma pesquisa aqui interessante, que foi realizada por dois professores da Universidade de Harvard, Norris e Engelhardt. Eles, na verdade, coletaram vários elementos muito importantes. Olha, a pesquisa é imensa, eu só estou trabalhando alguns, vou trabalhar aqui com vocês alguns elementos só dessa pesquisa que não são suficientes para... mas só para introduzir alguns temas curiosos. Apareceu a caneta nova. Alguns elementos curiosos sobre isso. O que eles aqui apontam, por exemplo, esse é um tema, eles utilizaram vários conjuntos de pesquisas, e a partir dos anos, e a linha de pesquisas termina em 2001. Ela foi realizada em 22 países a partir de 81, em 55 a partir de 95, 96, 59 nações em 99 e 2001. Fora isso, eles utilizaram o Gallup Opinion Index, de 47 e 75, e o General Social Survey, de 72 e 2002. Bom, aqui é um exemplo, tem o mundo inteiro. Então, por exemplo, a crença na vida após a morte, né? Você tem uma variação, por exemplo, na Noruega, Finlândia, Dinamarca e França, e Brasil, você tem uma variação, a partir da Segunda Guerra Mundial, uma variação negativa, que é evidente, né? E que aponta, e que está relacionada aos triunfos, né, como os próprios autores comentam, aos triunfos e aos avanços da comunidade secular, do universo secular e ao sistema educacional secular. Na medida em que a qualidade de vida melhora, né, eles dizem, argumento Norris e Engelhardt, na medida em que a qualidade de vida melhora, você tem uma crise na crença na vida após a morte. No entanto,
Você tem países com um padrão de vida muito razoável, e ascendentes, como Estados Unidos e Japão, aonde há um crescimento da expectativa de vida, na crença da vida após a morte. No Japão, então, é um dos países do Ocidente. E a Itália, igualmente. Você tem um crescimento nesse tipo de expectativa. Ou seja, esses são os 3 países assim mais emblemáticos, né, e que, de certa forma, desafiam os filósofos iluministas do século XVIII, porque os filósofos iluministas do século XVIII acreditavam que o Estado secular ele não só eliminaria o poder da nobreza, mas como ele diminuiria, destruiria a religião como um todo, né, ou diminuiria. E realmente há uma diminuição, mas essa diminuição ela não é automática e nem é uma diminuição fácil, mecanicamente compreensível. Ela não está necessariamente ligada ao bem-estar, embora esteja ligada, provavelmente, ao sistema educacional, como a gente vai ver aqui. Bom, então você vê, por exemplo, uma frequência do ato de rezar ou orar, além dos serviços regulares, todo dia, além dos serviços regulares, as pessoas vão à missa de 7º dia, enterro, essas coisas, mas o ato voluntário de rezar e orar, nota máxima 7, nunca nota mínima. Então, você tem aqui aqueles que são considerados os países mais religiosos do Ocidente, onde as pessoas mais espontaneamente rezam e oram: Irlanda, Estados Unidos e Itália. É interessante a Itália, porque, bom, isso significa que o papado sobrevive, apesar de todo o seu desenvolvimento. A Irlanda, evidentemente, a última fronteira cristã da Europa Ocidental, terra de Beda, o Venerável, tem a sua história aí por trás disso. Agora, os países menos religiosos estão aqui embaixo. Grã-Bretanha, Dinamarca e, pasmem, mas não é pasmo, é perfeitamente compreensível, França, claro. Porque você tem aqui na ponta, os 2 países, né? Estados Unidos, são as 2 potências seculares do Ocidente, os fundadores da tradição secular ocidental, os Estados Unidos e a França. Agora, esses 2 países, eles têm histórias de luta secular totalmente diferentes. Os Estados Unidos, o Estado secular, ele surge de um pacto entre confissões. As confissões, elas estruturam a secularização exatamente para poder se preservar como confissões religiosas, né? Aquela briga, bom, aquela história nem cabe aqui contar, aquela história toda do Congresso Continental, de tudo aquilo. Já a França, ao contrário, é um Estado secular que se consolida contra a Igreja Católica. E a história da França no século XIX inteiro é a luta do Estado contra a Igreja. Permanentemente, é uma luta que continua até hoje. Né, a insistência do sistema do Estado francês em manter qualquer coisa religiosa fora do Estado, fora do sistema educacional, é uma coisa de aplaudir de pé, porque você fica encantado como um projeto nacional, como o projeto francês, que é um projeto tão cheio de contradições, uns são incluídos, excluídos, passaram por tanta coisa, eles têm, no entanto, essa constante, que é uma coisa assim de princípio. Eu vi ontem o Sarkozy falando o assassinato das crianças judias na escola judia em Toulouse. As pessoas que estavam em torno, eles ouviam pessoas do povo em torno, as pessoas falavam assim: nós não podemos voltar. Tinha o cara do povo falou: voltar ao que nós éramos há 300 anos atrás. E o Sarkozy com um discurso de nação, ele falando assim: a nação não aceitará o retorno a esse tipo de... Quer dizer, é uma posição francesa. E, realmente, você tem aqui, é o país onde menos se reza do mundo. O que quer dizer que o sistema educacional ele tem, sim, seus efeitos, uma vez que ele seja plenamente secular, né? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Isso é uma outra coisa interessante, que tem a ver com as atitudes positivas com relação à ciência, também por notas. Ou seja, as expectativas que as sociedades têm com relação ao conhecimento científico. O que quer dizer? Eu acredito na ciência. Eu tenho pela ciência uma esperança de que a ciência seja redentora ou salvadora, a crença na ciência. E aí nós vemos uma coisa muito curiosa. Os países que mais acreditam em ter essa esperança na ciência: Egito, Irã, Jordânia, Indonésia, Nigéria. São países onde os muçulmanos estão desesperados aí, tentando consolidar a sua ordem,
E, não tão longe delas assim, os Estados Unidos da América, que é o campeão da ciência, e realmente é. Do ponto de vista universitário, não há outro, né? Agora, Uganda, né? Agora, os países aqui embaixo, que são os menos crentes na ciência, Grã-Bretanha, Dinamarca e França. Estranhamente, estranhamente. Não é paradoxalmente, mas, claro, há uma relação direta entre as duas coisas. A França é o país menos religioso, mas é também o menos crente na ciência. Em grande medida porque, como o ensino deles, talvez. Aliás, o Norris, eles comentam sobre isso. Foi o fato do ensino deles ser absolutamente secular, e é uma coisa que a gente estava discutindo aqui ontem, quando falamos do ensino religioso. O ensino científico, ele mostra o que é a ciência. E a ciência não é salvífica, na verdade. Ela não é salvífica. Então, a expectativa que os franceses têm sobre o poder salvador da ciência é mínimo, porque eles entendem, mais ou menos, o que vem a ser a ciência. Ela não é salvífica. Já quem não entende o que é a ciência, aqui o Irã, aqui, porque eles não têm isso, basicamente, eles veem a ciência como salvífica. A gente vê isso, muito interessante, quando eu estudei no doutorado os índios, aqui na América, quando os instrumentos industrializados, as coisas industrializadas chegavam, eles não sabiam como aquilo era produzido e acreditavam que aquilo era feito por pajés, etc. Agora, a superioridade de um anzol de metal, feito por um pajé, onde eles não sabiam onde era, e as coisas que eles usavam para pescar era tão grande que eles viam realmente a sociedade ocidental como espiritual, qualitativamente muito superior a deles. Então, aqui a gente vê, né, a coisa da ciência. Bom, há uma outra coisa, uma outra estatística muito importante, nosso tempo já está terminando, mas o que deve ser anotado também, é que as sociedades laicas, as sociedades seculares, as sociedades aonde, e é isso que o Norris e o Engelhardt chamam a atenção, que esse aqui, ele pergunta assim, o iluminismo triunfa, o iluminismo triunfou, ele falou, olha, aonde existe um Estado secular, separado nos 3 níveis, e aonde a educação secular funciona na sua plenitude, sim, pode-se dizer que o projeto iluminista triunfa, porque nesses lugares a religião, embora tenha um outro aspecto, só um parêntese aqui, tem uma outra questão aqui, que é isso aqui, ó, características sociais da participação em cerimônias religiosas, mais uma vez por semana, excetuando cerimônias, pessoas que vão à religião. No nível educacional, nas sociedades agrárias, evidentemente, em todos os 3 níveis de formação, há uma grande participação religiosa. Nas sociedades industriais, que são sociedades intermediárias, como o Brasil, segundo Norris e o Engelhardt, você tem realmente já um decréscimo. Nas sociedades pós-industriais, que é o caso das sociedades europeias ocidentais, ou os Estados Unidos, eles chamam de sociedades pós-industriais, você tem um decréscimo ainda maior, né, da participação em cerimônias religiosas. Mas o que acontece nessas sociedades aqui, por exemplo, nas pós-industriais, é que você tem, quanto mais elevado o nível das pessoas nas sociedades pós-industriais, mais religiosas elas tendem a ser. O que quer dizer que não existe necessariamente uma coisa automática entre a estrutura do ensino secular, ou a separação do Estado e a Igreja, e a laicização ou a descrença, né? Embora aqui você não saiba exatamente qual é a qualidade dessa experiência religiosa e qual é a qualidade dessa, né? Ele só fala de quantidade, não de qualidade, né? Uma religião de uma pessoa numa sociedade afluente, numa sociedade que ele chama pós-industrial, de nível superior, essa religiosidade, embora expressiva, ela pode ser de uma qualidade diferente dessa aqui. E é o que a gente observa, na verdade. As pessoas são até religiosas, muitas vezes, mas elas têm uma certa abstração, uma coisa diferente. Mas não é isso. Há uma outra coisa mais significativa e mais importante sobre isso. O que o Norris e o Engelhardt comentam é o seguinte, é que as sociedades onde se estabelece essa separação absoluta e aonde você tem, portanto, um triunfo grande, significativo, um decréscimo pelo menos do comparecimento às atividades religiosas, são sociedades cujo grau de crescimento populacional está abaixo da média de reposição. Todas as sociedades seculares, quanto mais seculares elas são, menor é o grau de crescimento populacional, acima da média. E quanto mais religiosas as sociedades,
maior a tendência delas terem um grau de reposição populacional acima da média. Né? Então, o que ele diz é o seguinte, realmente existem cada vez mais sociedades seculares do mundo, mas isso não significa que as sociedades religiosas, o número de pessoas, a população mundial não seja crescentemente mais religiosa. E aí se atribui grande parte, isso eu escutei na Índia quando estive no ano passado lá dos professores hindus, eles são muito claros, dizem, não, quem coloca a Índia adiante em termos populacionais não são os hindus, são os muçulmanos. E, realmente, o boom populacional hoje é o boom populacional islâmico, não há a menor dúvida. Né? Agora, isso aponta problemas também dentro do Ocidente, porque, como nós vimos aqui, os Estados Unidos é um país totalmente dissonante em termos de história e em termos de processo de secularização e crença e tudo. Os Estados Unidos ele é, ao mesmo tempo, o país que mais crê na ciência, é o país onde mais se reza. Agora, dentro dos Estados Unidos, o seu setor que não reza é o que menos reza. Só que esse setor nos Estados Unidos, a costa leste e a costa oeste, são setores que têm um crescimento demográfico negativo. Enquanto que os setores que mais rezam em todo o Ocidente, que são os setores do meio oeste, Bible Belt, eles têm um crescimento populacional acima da taxa de reposição. É por isso que a gente entende perfeitamente, porque em todas as sucessões norte-americanas de uns 20, 30, 40 anos para cá, os problemas de quem é religioso, quem é cristão, quem é isso e quem é aquilo, é fundamental para decidir as coisas. É fundamental. Tanto porque o peso desse eleitorado é cada vez maior dentro dos Estados Unidos. Então, você vê que eles estão lá batendo cabeça hoje. Todos eles, um é católico, outro é mormon, outro é evangélico, né? Mas são todos conservadores, todos que batalham são fundamentais, lutam pelos fundamentos. Todos lutam pelos fundamentos. Então, o que é o fundamentalismo? O fundamentalismo ele surge, bom, segundo Wallenstein, que escreveu uma coisa muito interessante sobre isso, ele, para terminar só, acho que eu me alonguei um pouco, ele acha que isso tem a ver com a desilusão, basicamente. Ele tem a ver com a desilusão, na opinião dele, com a desilusão com as promessas do Estado secular. E com a existência de um grupo político, religioso, capaz de estabelecer um projeto político de poder consistente. Nesse caso, reacionário, ou seja, não é reacionário, seria a palavra, em alguns casos reacionário, mas, de qualquer forma, passadista. Ele fala isso especificamente no caso dos países árabes, porque os países árabes eles passaram por tentativas de secularização. Né? Então, o último a cair está para cair a qualquer momento, que é o Assad, da Síria. Né? Eles passaram por esses processos, mas o desencanto com a tentativa, o fracasso da secularização do mundo muçulmano, que tem a ver com algumas questões que nós já tratamos aqui, leva ao fundamentalismo. E no Ocidente, segundo Wallenstein, eu acho que, analisando o caso americano e o francês, só para concluir, a gente pode chegar a algum consenso em relação a isso, aonde existe um sistema educacional realmente sólido, como é o caso da França, porque é a única coisa comprometida que eles têm com isso, o fundamentalismo não existe. Não vamos tratar aqui de outros fracassos da França. A França, por exemplo, o fracasso do seu projeto nacional, por exemplo, a coisa da não incorporação, a dificuldade, bom, essas coisas da França. Mas, no caso da França, aparentemente, pelo menos estatisticamente, todas as forças fundamentalistas da sociedade francesa, porque esse que assassinou as crianças ali, ele era filho de um argelino muçulmano. E os argelinos não se consideram ou não foram incorporados à nação francesa. Né? Mas, dentro da nação francesa, não parece haver qualquer vestígio, né? Apesar de ter a maior população judaica do mundo, da Europa, né? Que se consideram todos franceses, são franceses realmente. Aliás, a incorporação dos judeus à nação francesa é o primeiro ato de grande significação tomado pela Assembleia Nacional, que discutiu especificamente esse assunto. Então, a questão da incorporação, principalmente esses judeus do sul da França, né, os judeus franceses mesmo, e todos os problemas que aconteceram na época da ocupação alemã, na França, né, toda a tragédia que foi aquilo.
Mas ali onde tem um sistema educacional, aparentemente a secularização está sob controle. Mas nos Estados Unidos, onde os processos educacionais não são necessariamente comprometidos, você vê que no meio você tem estados americanos onde é proibido. O proibido, acho que não, mas onde é obrigatório o ensino do criacionismo, por exemplo. Acontece. Em suma, essas algumas questões que eu gostaria de levantar, então a gente pode abrir agora para...